Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. O psicanalista francês Jacques Lacan costumava utilizar uma expressão muito boa para falar do medo que todos nós temos de saber a verdade. Tanto a verdade sobre o mundo, sobre a realidade, quanto, sobretudo, a verdade acerca de nós mesmos. Essa expressão é paixão pela ignorância. E é sobre ela e como enfrentá-la que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Para a gente começar, vamos relembrar uma coisa muito importante, muito básica. Na psicanálise, na terapia psicanalítica, não é o analista, o terapeuta, quem possui o saber que precisa ser trazido à luz, que precisa ser reconhecido para que o paciente possa melhorar. Diferentemente do que acontece numa consulta médica, por exemplo, em que o paciente apresenta o seu problema, apresenta suas queixas, e o médico, pelo menos em tese, possui um saber pronto a respeito daqueles problemas que estão acontecendo com o paciente, diferentemente do que acontece numa consulta médica, o psicanalista não possui esse saber pronto. O psicanalista não sabe a priori o que está acontecendo com o paciente, quais são as causas do adoecimento que aquele paciente está apresentando. O analista não possui esse saber prévio. Nesse sentido, a tarefa do psicanalista não é a de explicar para a pessoa o que está acontecendo com ela. Diferentemente, volto a dizer, do que acontece numa consulta médica. Uma consulta médica, o paciente chega, apresenta suas queixas, o profissional faz o exame clínico, solicita outros exames complementares e, com base naqueles exames, o profissional, então, explica para o paciente o que está acontecendo com ele. Olha, você tem tal doença, esse é o seu diagnóstico, é isso que está acontecendo com o seu corpo e o tratamento que nós precisamos fazer para que você vença essa doença é este. Não é assim que acontece na psicanálise. A função do psicanalista não é a de ficar explicando para o paciente o que está acontecendo consigo, até porque, como eu disse, o analista não possui esse saber prévio. Então, o que o psicanalista faz? Se, diferentemente do médico, ele não vai explicar para o paciente o que está acontecendo com ele. O que o psicanalista faz? Ora, a função do psicanalista é ajudar o próprio paciente a encontrar, em primeiro lugar, esse saber, porque esse saber sobre o adoecimento, ele existe, só que ele não está na cabeça do psicanalista, ele está na cabeça do paciente. Então o analista vai ajudar o paciente a encontrar esse saber e a articular esse saber, ou seja, conseguir reconhecer, integrar esse saber na sua vida, de tal maneira que esse saber possa transformar a realidade na qual ele se encontra, que é uma realidade marcada pelo adoecimento. À primeira vista, para quem está olhando de fora, para quem tem um olhar ingênuo sobre essa situação, esse processo de encontrar o saber que está por trás do adoecimento, à primeira vista, isso pode parecer um processo muito fácil. Afinal de contas, a gente poderia pensar, que paciente não quer encontrar as raízes dos seus sintomas? Que paciente não quer descobrir a verdade que está por trás do seu adoecimento para poder se livrar desse adoecimento? Que paciente não iria querer encontrar esse saber? E eu respondo para você, todos. Todos os pacientes não querem encontrar esse saber que está por trás do seu adoecimento. Não querem. Sim, todo paciente quer melhorar. Todos nós queremos ter saúde, todos nós queremos ter bem-estar. Nenhum de nós quer conscientemente ficar doente ou permanecer doente. Mas, é o que a experiência clínica nos mostra, nenhum de nós, apesar de querer melhorar, nenhum de nós quer, a princípio, investigar as verdadeiras razões que estão por trás dos nossos problemas emocionais.
E aí, como eu disse no início do vídeo, o psicanalista francês Jacques Lacan tem uma expressão muito boa para caracterizar esse medo natural, esse medo básico que nós temos de ir ao encontro da verdade. Ele chamava isso de paixão pela ignorância. É como se nós tivéssemos um caso de amor com o nosso não saber. A gente quer permanecer ignorantes das verdadeiras razões do nosso adoecimento. A gente quer melhorar, mas a gente não quer saber de fato o que está por trás dos nossos sintomas. E por quê? Por que a gente não quer saber a verdade? Ora, porque reconhecer, identificar essa verdade, articular essa verdade psiquicamente na nossa própria fala, fazer esse processo de integração da verdade é um trabalho extremamente doloroso. E sabe por que é doloroso? Porque a verdade, frequentemente, na imensa maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, ela vai de encontro com as nossas ilusões. Ela vai de encontro com a imagem idealizada, a imagem fictícia que a gente constrói acerca de nós mesmos. A verdade que está por trás dos nossos adoecimentos é uma verdade incômoda. Não é uma verdade facilmente digerível. O adoecimento acontece justamente porque nós investimos nessa imagem fictícia que nós temos de nós mesmos e nós temos do mundo. É por isso que nós adoecemos. É porque nós queremos ficar ilhados nessa realidade imaginária. E aí, então, descobrir a verdade quebra todo esse cenário fantasístico, todo esse cenário imaginário, que não é confortável, mas é menos sofrido do que a verdade. Então, por isso, a gente tem essa paixão pela ignorância, a gente não quer saber da verdade. Por isso que, para explicar o nosso adoecimento, sobretudo quando a gente começa um trabalho terapêutico, o que a gente faz? A gente cria explicações simplórias, explicações de fácil digestão e fica esperando que o terapeuta, que o analista valide essas explicações simplórias, explicações imaginárias, explicações que só servem para que a gente não vá atrás da verdade. Tudo culpa da minha mãe. Somente a minha mãe é a responsável por todos os problemas que eu vivencio. Outra explicação simplória: não, isso não é nada demais. Eu vim aqui para que você possa apenas me dar um conselho, porque eu acho que todos esses problemas que estão acontecendo comigo não são nada demais, é só porque eu estou trabalhando muito. Eu acho que se eu trabalhar menos, todos esses problemas vão voltar a acontecer. E eu quero que você, terapeuta, valide essa minha explicação simplória que eu estou fazendo aqui para não entrar na investigação da verdadeira realidade que está por trás desse problema. Outra explicação simplória: se eu terminar esse relacionamento, tudo se resolve. Não é, doutor? Não é isso? Me diga, por favor, valide essa explicação simplória que eu estou apresentando para você. Frente a essa demanda que o paciente vai fazer, de que o psicanalista valide aquela explicação simplória, de fácil digestão que ele está apresentando, justamente para não ter que ir atrás da sua capivara, para não ter que investigar o que está de fato por trás do adoecimento, o analista, diante dessa demanda, não vai aceitá-la. Ao invés disso, o analista vai estimular esse paciente a ultrapassar essa explicação simplória e ir na direção de encontrar as verdadeiras raízes, aquelas raízes incômodas, aquelas verdades difíceis de engolir, que até então ele estava cuidadosamente evitando encontrar. O analista vai estimular o paciente a ir ao encontro dessas verdades. Agora, para ajudar o paciente a vencer a sua paixão pela ignorância, a sua paixão natural pela ignorância, o próprio analista precisa estar numa batalha constante contra a sua própria paixão pela ignorância. Pensa, por exemplo, numa analista que tem questões mal trabalhadas com a sua mãe e não está fazendo análise, ou se já terminou supostamente a sua análise, não trabalhou essas questões mal resolvidas com a sua mãe. Ora, na hora que o paciente chega para esse analista e diz:
é tudo culpa da minha mãe, pode ser muito confortável para o terapeuta, já que ele não trabalhou e não está trabalhando as questões mal resolvidas que ele tem com a sua mãe, pode ser muito confortável para esse terapeuta simplesmente ouvir o que o paciente está dizendo e assentir e não incentivar esse paciente a buscar o que está por trás dessa frase, é tudo culpa da minha mãe. Pode ser muito confortável para esse terapeuta, já que ele tem questões mal resolvidas com a mãe e não as trabalhou, pode ser muito confortável para ele deixar passar isso aí. Dessa forma, ele não está poupando só o paciente de ter que enfrentar outras questões que estão para além dessa justificativa, é tudo culpa da minha mãe. Ele não está poupando só o paciente, ele está poupando a si mesmo. Porque se ele incentivasse o paciente a procurar aquilo que está por trás do é tudo culpa da minha mãe, ele também seria convocado a fazer isso. E ele não quer. Ele não está trabalhando isso em análise. A sua própria paixão pela ignorância vai evitar que ele entre nessa seara, que ele entre nessas questões. Então ele está poupando o paciente, mas, fundamentalmente, esse analista está se poupando de lidar com essas questões. Isso está errado. Em vez de deixar o paciente preso a essa explicação simplória, é tudo culpa da minha mãe, o analista deveria aguçar a curiosidade do paciente para continuar investigando as razões do seu sofrimento, a ultrapassar essa explicação simplista, simplória daquilo que acontece consigo. Esse analista poderia, de repente, dizer para esse paciente: uai, será que a sua mãe tem tanto poder assim? Mas, para fazer isso, para fazer uma intervenção como essa, uma intervenção que coloca em questão a explicação que o paciente está apresentando, para conseguir fazer isso, o desejo do analista precisa ser mais forte do que a paixão da pessoa do analista pela ignorância. O desejo do analista de fazer a análise acontecer precisa ser mais forte. E como é que a gente forja, como é que a gente cria e como é que a gente fortalece o desejo do analista? Ora, por meio da análise pessoal. É por isso que não existe psicanalista de verdade que possa legitimamente se apresentar como tal. Não existe psicanalista que não esteja passando ou não tenha passado pela sua análise pessoal. Porque o desejo do analista só será forjado e fortalecido se o profissional tiver sido, ou ainda estiver sendo, paciente de outro analista. De outro analista que, por sua vez, consegue afirmar o seu desejo de analista. Portanto, qual é o antídoto? Como é que a gente enfrenta a paixão pela ignorância? Com o desejo do analista. E aí, gostou desse vídeo de hoje? Então, se você gostou, saiba que isso daqui é só uma pequena amostra do que você vai encontrar na Confraria Analítica. A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Se você se interessa por psicanálise, o seu lugar é na Confraria Analítica. Os alunos da Confraria têm acesso toda semana a 2 aulas inéditas. Uma aula mais curta gravada toda sexta-feira. Essa aula ao vivo de segunda-feira fica gravada também. Então, totalizando todas as aulas que a gente já tem na Confraria desde o início de 2021, nós já estamos com mais de 200 horas de aulas que ficam permanentemente disponíveis para os nossos alunos. E aí você deve estar pensando: Lucas, mas quantos milhares de reais eu vou precisar pagar para participar dessa sua escola? E aí é que vem a boa notícia. Você não vai ter que desembolsar essa quantidade de dinheiro para participar da minha comunidade. Não. Você vai pagar apenas o valor de R$ 39,99 por mês. Esse valor vai aumentar. Então, se você quer garantir esse valor de R$ 39,99 para a sua mensalidade, você precisa entrar na Confraria Analítica agora. É só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição, você faz a sua assinatura e pagando apenas R$ 39,99 por mês, você vai ter acesso a mais de 200 horas de aulas já disponíveis sobre os mais diversos temas na psicanálise
e há 2 aulas novas toda semana. É muita coisa por um preço muito pequeno. Então, garanta a sua participação na confraria clicando no primeirinho sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book, gente, é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Então, se você não sabe nada de psicanálise e quer ter esse acesso introdutório ao campo psicanalítico, compre esse e-book, você não vai se arrepender. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário para que o YouTube saiba que você está engajado com esse canal e sempre mostre os próximos vídeos logo na página inicial do seu YouTube. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, mande aí em todos os grupos de WhatsApp, todo mundo tem paixão pela ignorância e aqui você aprendeu o antídoto para a paixão pela ignorância. Eu espero você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.